Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV, e hoje a gente vai falar sobre um projeto super interessante, um projeto chamado Santuário Voz Animal, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, que abriga mais de 300 animais em Eldorado do Sul, né, e nós trouxemos hoje aqui duas pessoas super legais, são os fundadores, né, os cofundadores, o Fernando Antunes e a Fernanda Elvanger, certo? E que vão falar um pouquinho sobre esse lindo projeto que acontece e que eles estão desde o início aí fazendo acontecer em Eldorado do Sul. Então sejam bem-vindos, eu agradeço muito a atenção de vocês, o espaço de vocês aí para a gente poder conhecer um pouco mais desse lindo projeto. Obrigada, Eliane. Tá bom, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, Eliane, é muito bom estar aqui com vocês. Perfeito, perfeito. Então, gente, olha só, eu queria iniciar nossa conversa, para entender um pouquinho aqui de como surgiu o santuário, né? E aí eu queria que vocês contassem como vocês começaram, enfim, a história um pouquinho desse projeto e da vida de vocês também. Tá bem, vou começar então. O santuário, na verdade, ele nasceu de uma maneira não planejada. Eu acredito que ele tenha nascido na minha infância, pelo amor dos animais, pelo contato com os animais desde que eu era pequena. Nós temos o sítio da família, que é onde eu tive muito contato com os animais e é onde hoje está o santuário. É o sítio que era da família. Então, na minha infância, além de contato com cães, gatinhos, eu ganhei de presente do meu pai uma ovelhinha quando eu era pequena. E eu percebi nessa ovelhinha muitas semelhanças, muitas semelhanças com um cachorro, por exemplo, que é um animal doméstico. A ovelhinha, ela se chamava Bila. E ela vinha, quando eu chamava, ela vinha na minha direção, ela me chamava também, chorando, assim, né, do jeitinho dela, ela me chamava. E ali começou a minha conexão com outros tipos de animais. A história do santuário, a gente acredita que tenha nascido lá, a vontade no coração de ter o projeto, mesmo não sabendo. E agora, desde 2009, nós começamos a acolher animais de rua, animais na região, carentes, cães e gatos. E em 2017, nós vimos que não era mais possível a gente continuar como pessoas físicas acolhendo animais, né? A situação do acolhimento, ela foi crescendo naturalmente, por isso que a gente diz que não foi planejado, assim, exatamente planejado, e depois começaram a aparecer animais diferentes, como cavalos, burrinhos. E em 2015, nós acolhemos 3 porcos de um matadouro clandestino. E aí, em 2017, nós lançamos oficialmente o nosso projeto para que mais pessoas pudessem compartilhar desse sonho de ajudar os animais junto com a gente. Ou seja, né, o nosso projeto ele não nasce de um planejamento, ele nasce de uma necessidade, né, de dar abrigo, acolhimento a animais abandonados, animais descartados pela indústria, enfim. Essa é a nossa origem, assim, né? Tudo começa com essas iniciativas da Fernanda e da família dela, né, e que vai resultar na fundação do Santuário Voz Animal em 2017. Que legal, né? E eu acredito muito nisso, né? Nessa conexão do que a gente é com o que a gente trabalha, ou com o que a gente quer deixar para o mundo, né? Qual é o nosso legado? E dá para sentir, assim, né? Ouvindo a tua história, Fernanda e Fernando, desse olhar, né? Desse legado que tu estás trazendo desde a tua infância, né? Já estás contribuindo aí para a humanidade de alguma forma, né? Mas, enfim, falando do santuário, eu queria entender por que santuário, se tem qual é a origem desse nome, por que vocês escolheram chamá-lo assim? O Fer pode complementar depois, mas o santuário é um local de preservação das vidas que ali estão. Então, toda vida que estiver ali naquele território vai ser preservada, vai ser cuidada, vai ser amada.
né? O propósito de existência daquele local, que no caso atende animais, neste espaço eles são a prioridade. Então, existem outros tipos de projetos que envolvem animais, em que o ser humano continua sendo a prioridade, né? Como locais que tem visitação paga, em que os animais ficam ali expostos para as pessoas irem assistir esses animais, diversos projetos que têm esse propósito, que o fim é agradar ou atender necessidades humanas, que é diferente de um santuário, em que os animais estão ali como os principais a serem considerados naquele lugar. A palavra santuário, assim, ela remete um pouco à religiosidade, né? A gente está falando de coisas santas, no sentido de que aquilo que é sacro, né? Aquilo que é santo não deve ser profanado, não deve ser explorado, né? Então, é uma palavra emprestada, assim, que hoje já existe uma série de discussões, né? Será que devemos chamar esses espaços, esses territórios de libertação animal de santuários, né? Não é uma visão um pouco colonizadora? Então, existe um debate, assim, mas o nome do projeto começa como Santuário Voz Animal, porque é um nome já consagrado, né, tanto no Brasil quanto no mundo, desses espaços que são destinados à preservação, proteção, acolhimento de animais, para que eles possam viver para os seus próprios propósitos, né, sem atender a interesses específicos do homem, assim. Então é nesse sentido que a palavra santuário surge para a nomenclatura desse projeto. Legal, legal. E vocês, na verdade, tu comentaste que é um espaço deles, assim, né, com a prioridade para eles. É possível visitação ou não? Esse foi um ponto que a gente debateu bastante lá no início. No início, a resposta era não, definitivamente. E com o tempo, nós entendemos que existiam algumas pessoas que deveriam sim ter o direito de ir até lá. Lógico que tudo muito regrado, tudo com muito cuidado, para que os animais não se estressem, não saiam da sua rotina. Então, quem são essas pessoas que hoje podem visitar o santuário? São os padrinhos e as madrinhas dos animais. Então, hoje, até já comentando, a principal forma hoje de sustento do nosso projeto é através do apadrinhamento. Então, a pessoa ela pode se tornar dinda ou dindo de um dos bichinhos, contribuir com um valor mensal, e com a certeza de que receberemos essa contribuição no mês, é possível que a gente se planeje. Então, porque não tem como a gente se planejar sem saber se vamos ter dinheiro ou não para comprar os alimentos, os remédios, manutenção de infraestrutura, pagamento de funcionários. Não tem como se sustentar apenas com ajudas pontuais, né? Que é, esse mês eu tenho dinheiro, eu vou ajudar. É muito bem-vindo, sim, esse tipo de ajuda pontual. Tem pessoas que têm um tipo de remuneração que prefere desta forma. Porém, o que hoje nos permite planejar as ações do santuário é a contribuição dos padrinhos e das madrinhas. Então, nós entendemos que essas pessoas que fazem com que o nosso projeto continue existindo, elas podem sim ir ao santuário conhecer os seus afilhados. A gente entendeu também que aquele lugar ele tem um potencial educativo muito grande, né? Então, foi uma outra razão para nós abrirmos para visitações, mesmo que nessa configuração restrita, é o potencial de realmente colocar as pessoas em contato com os animais num ambiente onde eles estão vivendo por si mesmos. Eles não estão ali a serviço ou com seu destino traçado para nos servir de algum modo, seja como alimento, trabalho forçado, enfim. E as experiências que nós tivemos nesse período, né, pré-pandemia, onde nós recebemos muitos visitantes, é que as pessoas se tocavam de uma maneira muito profunda, assim, né? Quando
uma pessoa que só tinha visto porquinho, por exemplo, pela televisão, ou só tinha visto nos livros e pela primeira vez interagia com o porquinho e percebia que ele é extremamente inteligente, responsivo, né, que ele demonstra emoções, que ele é brincalhão. Então, esse contato mostrava e provocava reflexões assim, puxa, por que existe essa diferenciação entre espécies, né? Por que algumas espécies eu escolho para ser meu pet e outras espécies eu escolho para consumir, para matar, para explorar, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, desse mundo que a gente vive hoje, né? Eu percebo, assim, o quanto a gente está desconectado da natureza, né? O quanto a gente está ainda... talvez a urbanização, esse lado que a gente tem assim, de morar muito na cidade, faça-nos nos distanciar desses espaços, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que dentro dessa linha que tu estava falando ali, Fernando, dessa experiência mesmo para o visitante. Uhum. Pois é, a gente vive num sistema social que ele é todo construído em cima de uma dinâmica exploratória e predatória, né, dos espaços de natureza. Então, os nossos centros urbanos, eles né, são grandes muralhas que nos dividem e que nos separam, né, do campo, da floresta, e isso traz impactos, porque essa estruturação social causa uma invisibilidade para aquilo que está nesses espaços, né? Então, os animais que frequentam os espaços urbanos, eles nos afetam e nos tocam emocionalmente porque a gente enxerga eles. Todos os outros animais, as outras espécies, não. Essa dinâmica exploratória, ela se perpetua pelos territórios, e quando a pessoa vai a um santuário, que é uma lógica totalmente oposta a isso, ela toma um choque, né? Porque lá, ao menos naqueles poucos hectares de terra, ali a gente diz que é um território de resistência. Resistência ao quê? A esse sistema. Então, todo o território ele é organizado para o bem-estar e para dar qualidade de vida para os animais. Os relatos que a gente recebe depois, porque pra gente às vezes é tão natural e a gente já tá tão acostumado com aquele cenário, com aquela situação ali dos animais sendo tratados com amor, com carinho, e para as pessoas que vão lá isso é algo muito novo, e a gente sempre recebe relatos muito emocionantes assim, e que a gente vê que, poxa, tudo vale a pena e a gente precisa continuar fazendo isso, porque pessoas que mudam, inclusive, seus hábitos de vida depois de lá. E é uma satisfação enorme, assim, pra gente que dedica a vida para eles. O mais mágico, só para completar, assim, é que cada animalzinho do santuário tem uma personalidade única. Cada um deles tem um jeitinho único, tem características e tem traços únicos, né? Pega lá as 2 vaquinhas que vivem no santuário, uma é diferente da outra. Pega lá os 5 porquinhos que vivem no santuário, cada um tem uma personalidade própria. E quando as pessoas percebem isso, elas se dão conta de que eles têm uma identidade, de que eles são indivíduos, né? E, poxa vida, como que isso está invisibilizado, como que eu não percebi isso e por que eu estou compactuando com essa invisibilidade que se dá para esses indivíduos, né? Então elas percebem que as semelhanças entre os humanos e os não humanos é muito maior do que as diferenças, e isso causa um choque, né? Causa um choque porque o nosso sistema, para poder explorar, para poder ser violento com essas espécies, ele precisa invisibilizá-las. Ele precisa nos dessensibilizar, né? E o que acontece é um processo de ressensibilização quando as pessoas nos visitam, e isso é muito mágico, assim. Pegando o exemplo de cachorros, que são os animais que as pessoas têm mais contato, né? Quem tem, por exemplo, 2 cachorrinhos, sabe que a fulaninha é de um jeitinho e o ciclaninho é do outro jeitinho. E isso acontece nas outras espécies também, só que as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, um bando de porco, um bando de vaca. Não, cada um é único, que nem nós, pessoas, somos únicos, temos identidade. E os animais também são assim, não só os animais que nós domesticamos, que são os cães e os gatos, mas todos os outros também.
Vocês falaram em outras espécies, tá? Fora cães, gatos, conta para mim assim, um pouquinho de quais os animais que vocês têm no santuário. Nós temos porcos, vacas, galinhas, patos, ovelhas, cavalos, burrinha, agora só uma, a outra a gente perdeu recentemente. Aves de outras espécies também, né? Alguns pássaros assim que nós acolhemos, né? E que precisam de estrutura para que eles possam viver lá. São pássaros que, se a gente fosse tentar reabilitá-los, reintroduzi-los, eles iriam morrer, né? Então a gente acolheu alguns pássaros também de algumas espécies em função desse problema, né? Pássaros que seriam explorados para venda, para viver em gaiola, né? É o que mais vocês recebem, eles vêm de onde, assim? Vêm de maus tratos? Vêm de... Do que é a maior chegada para vocês? Cada história acaba sendo muito, muito única de resgate e de acolhimento. Bom, o que a gente pode falar dos cachorros e gatos é que a maioria deles foram abandonados. Foram situações eles estavam numa situação de vulnerabilidade e abandono, e antes do abandono, maus tratos. Sinais claros, muitos deles, de maus tratos. Outros deles, por exemplo, o nosso último cavalo que a gente resgatou, o Ângelo, ele foi explorado por mais de 30 anos na sua vida, primeiro em rodeio e depois em carroça. Quando ele não serviu mais para rodeio, ele foi vendido para carroça. Então ele ficou 30 anos sendo explorado. E aí ele encontrou a possibilidade de aposentadoria, foi ali na nossa região que ele foi resgatado. Chegou aparecendo todos os ossos do corpo. Se tu olha ele hoje, ele tá gordinho, ele tá bem, ele tá forte, ele não se sustentava em pé quando chegou lá. Então são histórias de transformação, assim, e cada uma é única, né? Teve animais que chegaram sozinhos, andando lá, pararam ali na frente e praticamente pediram para ser resgatados. Quem ouve pensa que é mentira, mas não é, oferta de prova, né? Isso já aconteceu com galinha, com burrinho, com cachorro, gato também. Gato, sim. E as duas vacas, elas pularam a cerca do vizinho e foram para o nosso território. E nós daí compramos a liberdade delas para que elas não tivessem o destino que elas estavam traçadas para ter, né? Elas já não existiriam mais se não estivessem no santuário. Na verdade, a maioria dos animais não existiria mais, não estariam vivos. Os 300 que estão lá hoje sob nossa tutela não estariam mais aqui com a gente se não tivesse o santuário. Então eles são sobreviventes, a gente pode chamar assim, né? E tiveram um destino totalmente modificado, e a partir daí eles se tornam símbolos de libertação, de amor aos animais, de superação, de resistência, de que toda vida merece a nossa consideração. E eles ensinam muito a partir dessa história modificada no finalzinho. Muitos deles têm a história modificada no final das suas vidas, né? O Ângelo, por exemplo, esse cavalo de 30 anos, a gente não sabe quantos anos ele ainda vai viver, mas o final da vida dele vai ser com dignidade, com certeza. E tem também... Uma dessas histórias, ela é muito simbólica para nós, que é a do porquinho Pingo, né? Nós resgatamos o Pingo há exatos 2 anos, dia 6 de julho completou 2 anos, né? Que ele foi resgatado. E o Pingo, assim, ele é um símbolo de resistência, né? Porque ele foi encontrado às margens da BR-290, com a fratura... uma fratura de rompimento total da medula, né? Então ele estava com uma coluninha quebrada ao meio. Isso fez com que ele ficasse paraplégico. Quando a gente resgatou o Pingo, né, uma família nos ligou, pediu socorro, a gente foi ver ele,
claramente, assim, ele tinha caído de algum meio de transporte e se machucou desse jeito, né? Ou seja, ele estava nesse fluxo de caminhões e de transporte dessa cadeia produtiva, né, dos animais de corte. E o Pingo, quando a gente resgatou ele, levamos a uma clínica e o primeiro diagnóstico que nos deram era de que a gente teria que sacrificar ele, né? Só que a gente não se convenceu muito, né? A gente ficou muito receoso e buscamos uma segunda opinião. E essa segunda opinião foi de um especialista nessa área, né, de tratamento de ossos, coluna, reabilitação de cães paraplégicos. E ele nos disse assim, olha, esse porquinho, ele não vai mais andar, mas ele pode ter sim uma vida boa, ele pode ter uma qualidade de vida e ele pode ser muito feliz dependendo do que vocês conseguirem dar para ele. Então a gente apostou nessa segunda hipótese e o Pingo está lá até hoje. Ele é um porquinho que pesa quase 200 quilos, eu acho, né? Paraplégico, então ele anda só com as patinhas da frente, né? As patinhas de trás ele arrasta. E o Pingo, ele saiu em tudo quanto é jornal, assim, ele saiu no G1, ele teve emissoras de TV que foram lá contar a história dele. Por quê? Por ser esse símbolo de resistência, nós resolvemos fazer uma manobra jurídica para dar uma identidade pet para o Pingo. Então o Pingo, ele não pode mais ser considerado um animal de produção, ele tem que ser considerado um sujeito único dentro da sua espécie em função desse registro que nós conseguimos para ele, né? E ele virou uma atração, ele tem conta no Instagram, no Facebook, as pessoas conversam com ele, e ele virou um grande conversor, assim, de pessoas que antes não enxergavam a causa animal e agora enxergam com outros olhos, assim. Então é uma história assim que mostra que realmente cada historinha é única, né? Cada um deles que chega lá tem um drama particular que explica, né, toda a personalidade, todo o comportamento que esses animais têm quando chegam lá. Que interessante, né? E é tão rico, né? Trazendo isso para o humano, né? Eu que fiz pesquisa, a gente faz pesquisa com entrevistas com as pessoas para saber as narrativas de vida dessas pessoas, né? E os animais é a mesma coisa, né? A gente enxerga isso, né? Quando vai a fundo, né? Esse tempo atrás a minha cunhada trouxe um cachorrinho também para casa, que ela viu a pessoa, na verdade, deixar no meio da rua, assim, né? E ela trouxe esse animalzinho para casa, e ele tava assim, com uma postura, né, uma postura assim de carência mesmo, né. Hoje, ele já tem acho que 3 anos, mais ou menos. Nossa, ele é um outro cachorro, né, ele é uma pessoa assim que transmite aquela luz, né. A gente vê assim o quanto é transformador mesmo o trabalho de reabilitação que vocês fazem, e o quanto é importante também para a própria construção do animal, né? Não só para nós, mas para eles, o quanto isso faz diferença, né? Porque eu sempre penso assim, né? Para nós seres humanos nos desenvolvermos, a gente precisa também de um espaço que seja acolhedor, né? Porque senão é muito difícil, é muita energia que tu gasta, né? Para fazer o que tu queres fazer. E o santuário me parece isso, assim, né? Um espaço mais aberto, mais acolhedor, que eles podem ser quem eles são. O nosso desafio é ter, dentro do que é possível e praticável, espaços que permitam com que os animais vivam a sua natureza, né? Então, por exemplo, os porcos, eles têm acesso à lama, porque é uma proteção natural dos porcos contra parasitas. Então não é porque o porco é sujo, é porque é uma defesa natural, eles gostam da laminha deles. Eles são animais higiênicos, eles não fazem as necessidades onde eles dormem. Então não é mito essa história de que eles são anti-higiênicos. Eles apenas tomam banho de lama, de fato, eles gostam, por causa da proteção que a natureza lhe permite ter. Eles não usam repelente, eles não usam protetor solar, né? Eles têm o que a natureza dá para eles, é o que eles utilizam para se proteger, é algo instintivo. Então a gente procura fazer com que os animais tenham essas oportunidades naturais, do que é natural do comportamento deles. Nós trabalhamos com adoção de cães e gatos. Os outros animais não, por uma questão de segurança, mas cães e gatos a gente
tem um processo de adoção responsável para que eles tenham uma família. Já estamos nos finalmente aqui, gente. Eu não sei se vocês querem deixar alguma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo, né, para saber como é que a gente faz para acessar vocês, né, e poder talvez contribuir com alguma ou com alguma ação ou com algum recurso financeiro mesmo, enfim, né? Bom, nós primeiro convidamos as pessoas a conhecer as nossas redes sociais. Nosso Instagram, eu não sei se vocês vão deixar aí, mas é Sant_Voz Animal, Sant com T mudo, de santuário, né? Lá a gente mostra bastante do nosso dia a dia, quando dá tempo, o que dá tempo de mostrar a gente mostra lá, e o que a gente consegue registrar, principalmente nos stories. E também nas publicações que a gente faz. A principal forma hoje das pessoas ajudarem o Santuário Voz Animal a continuar existindo é apadrinhando algum bichinho. Então a pessoa pode entrar no nosso site santuariovozanimal.com.br e escolher o seu afiliado pela história ou pela fotinho ou pelo o que mais tocar a vocês, né? Quem quiser dar uma olhada, e escolher um valor a ser destinado mensalmente para esse afiliado, que são valores sugeridos a partir de R$30. Então desconta direto do cartão de crédito ou da conta bancária, desconta automaticamente para a pessoa não ter trabalho, e para nós vai fazer muita diferença para a gente continuar seguindo nesse caminho. Nós também frequentemente desenvolvemos campanhas. Agora a gente está com uma rifa em parceria com outro santuário chamado Amor que Salva, né? Então, que é um outro santuário que fica aqui no sul. E a gente desenvolve vaquinhas também. Então, periodicamente nós temos campanhas específicas. Temos pontos de coleta de doações, né, que são 2 pontos de coleta em Porto Alegre. Quem quiser doar medicações, roupinhas de cães, de gatos, casinhas, enfim, cobertas, o que a pessoa tiver ali do seu bichinho sobrando e que não quer mais ou que vai trocar, para nós é muito útil, né? A gente está sempre utilizando. Enfatizar também que as pessoas não comprem animais, né? Que as pessoas adotem animais, porque quando você compra um animal, você está alimentando toda uma cadeia de exploração, né? Que já existem inúmeras denúncias aí, né? Se as pessoas quiserem saber mais sobre isso, é só pesquisar sobre cadelas matrizes, né? E enfim, é uma série de horrores que acontecem nessas fábricas de filhotes de raça. Então a gente pede que as pessoas se conscientizem, né, para que não alimentem mais essa indústria e adotem, né? Se a pessoa quer ter o seu animalzinho ali, ela tem um amor para dar para um animal, que ela pense em adoção, né? A adoção é assim, é a melhor forma, né, Fernanda? A melhor forma, né, da pessoa canalizar. Isso aí, eu agradeço muito vocês estarem comigo aqui, né, falando um pouquinho sobre esse projeto tão lindo que é o Santuário Voz Animal. Agradeço as pessoas que estão com a gente aqui pela Vale TV, no programa As Pessoas Inspiram, e eu agradeço muito então, e até semana que vem, que a gente vai estar de volta, né, e desejo aí uma semana abençoada a todos, tá bom? Beijão. Até mais, Fernando e Fernanda. Tchau, obrigada, Eliane.